Além desse problema, né, de não merecer confiança, a gente precisa fazer uma colocação aqui que é muito importante, já que nós estamos tratando de um governo de esquerda, né, que é o seguinte: nós precisamos ter uma caracterização do que é o Estado brasileiro do ponto de vista da justiça. Se a gente falar que, do ponto de vista da justiça, o Estado brasileiro é um Estado medieval, nós estamos fazendo um elogio ao Estado brasileiro. Ele pode ser considerado medieval só no sentido de que seria um Estado parecido com o começo da Idade Média, quando os bárbaros tomaram conta da Europa. É preciso ter uma caracterização bem rigorosa disso daí, né? Porque muita gente fala muita coisa ruim do Brasil, mas aquilo que tem de ruim no país, ninguém fala nada. Por exemplo, a justiça, curiosamente, o pessoal elogia. A justiça brasileira, ela não descende da justiça medieval portuguesa, que é o que muita gente pensaria. Perto da justiça brasileira, a justiça portuguesa da época do absolutismo e tudo mais, era progressista. E era muito progressista. Era bem mais flexível, bem mais humana. A justiça brasileira ela foi condicionada por uma etapa da história brasileira onde quem mandava no Brasil era o latifúndio. Seja ele escravagista ou não. Que até um determinado momento ele foi escravagista. E depois que a escravidão acabou, ele, sob determinados aspectos, ele ficou até pior. O que é a justiça brasileira? É aquela justiça que você vai encontrar naquelas histórias, né? Lendo os romances brasileiros sobre o Nordeste brasileiro, no começo do século, no final do século XIX, onde governavam aí os coronéis, né? Ou seja, o juiz ele era um mero pau-mandado desses coronéis e era, logicamente, um reacionário total. A justiça brasileira é muito disso, não é uma justiça. Em alguns aspectos, por exemplo, sei lá, para julgar aí problemas comerciais e tal, ela é relativamente normal. Não é completamente normal, mas é relativamente normal. Mas no terreno, né, do crime, ela é a coisa mais retrógrada que você pode encontrar em qualquer lugar do mundo. Tanto que durante a ditadura militar, eles não mudaram uma única vírgula, não mudaram uma lasquinha da pintura da justiça. Era exatamente como é hoje. É por isso, por exemplo, que a polícia militar, que é um braço da justiça, digamos assim, né? Um braço desse sistema, mata impunemente milhares de pessoas por ano no Brasil inteiro. E não acontece nada. Nós vimos aí que o pessoal que executou o massacre do Carandiru, que foi há 200 anos atrás, está todo solto aí, não foi ninguém preso. Se você prender um policial militar, você pode ter certeza que um ano depois você não vai encontrar ele na cadeia, se é que alguma vez ele passou pela cadeia mesmo. A impunidade do aparato repressivo do Estado é absoluta. Tem gente que acredita nessas histórias, né, que fala que policiais foram condenados e tal. Não, nada disso é verdadeiro. O cara pode até ter sido condenado, mas se você seguir a história até o fim, você vai descobrir que ele nunca foi realmente condenado. A justiça brasileira é assim: se você é pobre e um policial acusou você de ser traficante de drogas, acabou. Não tem julgamento. O julgamento começa aí e termina aí. Vamos supor, o cidadão é preso pela polícia. A polícia acusa ele de traficar drogas. Aí vai para julgamento. Aparece o policial como testemunha. E o policial fala:
nós encontramos ele em tal lugar com drogas, papapá, ele faz parte da quadrilha e tal, acabou, está condenado. Se alguém acreditou alguma vez na vida que vai ter um tribunal, né, que vão ser apresentadas provas e tal, esqueça. Não é nada disso. Se é pobre, você está ferrado. Quer dizer, é a coisa mais antidemocrática possível. A legislação, que os juízes nunca respeitam, é draconiana, é horrível. Tem todo tipo de crime. E agora tem os crimes imaginários, que a gente poderia chamar de crimes da cabeça do juiz. Né? Por exemplo, um prefeito aí xingou alguém, foi cassado. Onde que está isso aí no Código Penal, Eleitoral? Não tem. Está aqui, ó, a cabeça do juiz. É um novo capítulo do Código Penal brasileiro. Chama-se a cabeça do juiz. Se você, por exemplo, tiver um partido legal e você falar determinadas coisas, o juiz chega e manda caçar toda a sua imprensa. Onde é que está isso na lei? Não tem essa lei. Isso aí está na cabeça do juiz. Nesse caso é uma cabeça careca, né, bem lustrada, de um juiz lá em cima, o Olimpo dos juízes. Né? Quer dizer, a cúpula, né, desse edifício tenebroso, monstruoso que é a justiça brasileira. Quer dizer, uma das coisas mais benéficas ao povo brasileiro que poderia ser feita seria revolucionar completamente isso daí. Acabar com a prisão arbitrária, com a falta de direito do trabalhador pobre, com as penas draconianas e, principalmente, com as penitenciárias e cadeias, que são um depósito de carne humana que, se você levar as fotografias das pessoas que estão presas ao tribunal de Haia e eles tivessem vergonha na cara, que eles não têm, eles mandavam prender todos os juízes brasileiros. A imprensa brasileira que fica falando do Putin na guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é uma obra de filantropia perto do que acontece com a população pobre diante do sistema judiciário brasileiro. O que nós temos aqui é uma monstruosidade. Aí o Lula, né, nesse labirinto político que ele vai viver aí, ele escolheu o Flávio Dino. O Flávio Dino não é um humanista. Ele não é uma pessoa preocupada com aliviar o sofrimento de milhões de brasileiros, debaixo da bota daquilo que o pessoal chama de justiça, né? Que é uma coisa monstruosa, da polícia, das prisões. Não vai fazer nada nesse sentido. Ele já declarou que ele vai agora aplicar a lei. Né? Meio que a declaração dele é a seguinte: se você cometer se você pisar fora da lei, está ferrado. Mas isso daí, para a população pobre, isso aí já é a realidade de todos os dias. Você tem que tomar muito cuidado com o que você faz para não se ferrar completamente. Então, esse é um problema muito sério. Eu não acho que ele vai resolver nenhum problema. Ele vai ser um ministro da Justiça que vai fortalecer esse monstro sanguinário que é o sistema judicial brasileiro. Eu acho que o Lula devia à população pobre do Brasil colocar em uma pessoa que, se não fosse uma pessoa humanitária, pelo menos fosse uma pessoa que tivesse uma característica humana. Porque juiz não é gente nesse sentido. A gente... Essa é uma coisa engraçada, né? Quando o Sérgio Moro começou com aquelas palhaçadas dele, mussolinescas, a gente baixou a ripa no Sérgio Moro. O pessoal não se lembra hoje. Mas a principal reação dentro da própria esquerda era que era um absurdo. O juiz, sua divindade, o juiz. A gente riu, né?
Falou que o pessoal deve morar em outro país. Não sei que país é esse, que ninguém gosta de juiz em nenhuma parte do mundo, mas, enfim, os daqui são os piores que você pode achar. O pessoal veio defender. Bom, teve gente de esquerda que apoiou. Não falaram que o Sérgio Moro e o Dallagnol eram o movimento tenentista dos juízes? Quer dizer, o Sérgio Moro seria o Luiz Carlos Prestes, na opinião de algumas pessoas de esquerda. Eu olhava aquilo lá e falava, nossa Senhora, a que ponto pode chegar a loucura humana de falar uma besteira dessa? O Sérgio Moro, ele é o típico juiz brasileiro. Ele é o mais típico, porque ele não é o juiz que está em Brasília, no STF, no STJ. Ele é aquele juiz que se você se meter em alguma encrenca, é o Sérgio Moro que você vai encontrar pela frente. Não é o cara do STJ, que já é muito ruim, muito ruim. Você imagina o Sérgio Moro que tratou o Lula assim, na vara criminal aí do interior do estado do Mato Grosso do Sul. Ele condena você só de olhar para você. Se você tiver cara de índio, ele é capaz de nem ouvir nada e mandar colocar você na cadeia. A maioria das pessoas não sabe como é que funciona o Brasil. Então, esse daí eu diria que foi um ponto muito baixo da escolha do Lula. Tudo bem.